Eu quero falar um pouco mais sobre gerenciamento de risco, sobre mitigação de risco e vou pincelar também um pouquinho aqui sobre o conceito de antifragilidade, tá? O que eu já adianto aqui é que o assunto antifragilidade é um assunto muito sedutor, é um assunto muito interessante, é um assunto que pode ser importante se você quiser ser bem-sucedido no mundo dos negócios e no mundo financeiro. E também te recomendo, se você quiser se aprofundar mais em antifragilidade, que siga um grande amigo meu chamado Richard Rittenband, tá? Mas vamos lá, deixa eu começar pincelando o conceito de antifragilidade. Imagina o seguinte, você tem uma taça de vidro. Isso daqui seria a definição de um objeto frágil, né? Porque se você colocar essa taça em um ambiente que tem muito agente da desordem, essa taça ela vai quebrar. Então, se eu tenho um cachorro e está abanando o rabo, e tem o nenê, tem um bebê em casa, enfim, está numa festa, sei lá, é perigoso eu deixar essa taça aqui, ela pode quebrar muito facilmente, tá? Agora, qual que é o oposto dessa taça? Qual que é o oposto de um objeto frágil como a taça? Muita gente pode pensar que é um objeto duro, é um objeto robusto, um objeto que não quebra. Mas isso não é o oposto do frágil. O oposto do frágil é o antifrágil. É algo que, se eu expusesse a agentes da desordem, não é que ele não quebraria, ele ficaria também mais forte, tá? Então, um exemplo disso é o nosso corpo. Nosso corpo é um exemplo disso. A gente teve alguma doença, o nosso corpo ele automaticamente cura muitas doenças por si só e ele se fortalece, fica mais difícil de a gente ser afetado por essa doença novamente, né? Pensa assim, a cada avião que cai, o setor aéreo fica mais seguro, porque eles descobrem porque caiu, eles estudam mais, eles se preparam e agora você mitiga essas falhas, tá? Então a antifragilidade tem esse conceito de quando você tem desordem, quando você tem caos, você se fortalece, tá? Então é interessante a gente tentar aplicar esse tipo de conceito nos investimentos, porque a gente não tem que ser resiliente, a gente tem que ser antifrágil. Então, quando você está no mercado de ações ou em qualquer mercado que seja, a gente geralmente dá atenção para o risco ou para os problemas quando? Quando o cenário está todo ferrado, né? Quando a gente está passando por um momento de turbulência, quando a gente está perdendo dinheiro, a gente geralmente liga para isso quando deu problema. Quando o mercado está lá embaixo na crise, não quando ele está lá em cima, tá? Mas faz sentido a gente se preocupar com isso quando o mercado já caiu ou antes de cair, né? Então é muito importante que a gente tenha um plano de ação, que a gente tenha algo nos dando segurança quando o mercado está lá em cima, né? Não lá embaixo, porque lá embaixo não tem mais o que fazer. Só que quando você está lá em cima, você tem três coisas que você pode fazer, tá? Você pode se preocupar com o risco sistêmico, o risco não sistêmico e você pode pensar em deixar a sua carteira um pouco mais antifrágil, tá? Então, o que é o risco sistêmico? O risco sistêmico é um risco generalizado. Então, pensa em 2008, né? Quando deu aquela crise de 2008, você tinha dinheiro em ações, não importa qual ação você tinha, você perdeu dinheiro. Você tinha dinheiro no exterior, você ficou com muito medo, porque muitos bancos quebraram, enfim, deu muito problema. Você tinha dinheiro em imóveis, o pessoal, ninguém estava comprando, então seus imóveis caíram de valor. Tudo que você tinha se desvalorizou. Isso aqui é um risco sistêmico, é uma coisa sistemática, não dá para você controlar. Agora, o que é o risco não sistêmico? O risco não sistêmico é o seguinte, você tem ações de Ambev, né? Você tem ações de Ambev, que tem lá um monte de cerveja, e aí de repente o governo ele taxou o imposto para a cerveja. O que vai acontecer? A Ambev ela vai ser extremamente afetada, porque agora ela vai ou diminuir preço para manter o mesmo preço na ponta, vai diminuir a margem dela, ou vai aumentar o preço, menos gente vai consumir. Uma série de coisas vão acontecer aqui e ela vai lucrar menos dinheiro, né? Geralmente é isso que aconteceria. Então, nesse caso, a Ambev foi afetada. Mas, poxa, será que as ações de Itaú foram afetadas por isso? Por essa taxação nas cervejas, né, nas bebidas alcoólicas? Talvez não, porque isso daqui é o risco não sistêmico, tá? E o risco sistêmico a gente consegue mitigar.
Como a gente faz isso? Bom, se eu tivesse só uma ação na carteira, se fosse Ambev, só ela, eu estaria muito exposto ao risco sistêmico e ao risco não sistêmico, que é o risco de acontecer alguma coisa no setor da Ambev. Mas, se eu tivesse duas ações, eu já mitigaria esse risco. Porque se acontecesse alguma coisa com a Ambev, ela só representa metade da minha carteira. Se eu tiver 3 ações, eu mitigo mais ainda. Porque se tiver alguma coisa aqui, vai impactar menos ainda na minha carteira, representa 1/3. Então, se eu tiver mais ativo, eu vou diluir esse risco não sistêmico. Tá? Óbvio que eu vou me expor a mais possibilidades de risco, porque cada setor tem os seus tipos de risco, só que eu vou mitigá-los, porque o impacto disso na minha carteira vai ser menor. Se eu tenho 10 ativos, se uma taxação em Ambev faz ela cair 10%, mas ela representa 10% da minha carteira, eu estou dizendo que a Ambev vai jogar minha carteira de ações 1% para baixo. Então, se na média os outros ativos subiriam 1%, eu vou ter ficado quase que no 0 a 0 em um mês que eu tive uma notícia bombástica como essa. Tá? Então, o risco não sistêmico ele consegue ser mitigado. Só que veja, eu estou falando de 5, 8, 10 ativos. Os estudos indicam que quando você passa de 8 ativos diferentes, o impacto da sua diversificação começa a ser quase que irrelevante. Ou seja, não adianta eu ter mais do que isso. Não adianta eu ter 20, 30 ativos diferentes, porque eu já não estou mais mitigando o meu risco não sistêmico. Agora, eu estou só pulverizando, não estou tendo um ganho de fato em diversificar a minha carteira. Tá? Por isso que, quando a gente está falando de risco sistêmico e não sistêmico, o sistêmico não dá para a gente mitigar. O não sistêmico ele dá até um limite de diversificação. Mas aqui não pode passar muito 10 ativos. Porque passou isso, a gente já não está mais mitigando ele, só está pulverizando, enfim, não está tendo um efeito positivo no nosso portfólio. Pelo contrário, a gente tem muito mais ativo, então a gente tem muito mais dispersão de estudo. Porque imagina, é muito difícil você saber tudo sobre a empresa que você trabalha. Agora, imagina sobre uma ação que você investe e você nem está lá dentro. Agora sobre 2, 3, 4, 10 ações, pô, e de 10 para 20, olha como aumenta a complexidade. Né? Então você começa a perder esses benefícios. E pelo contrário, começa a jogar isso até contra você. Agora, uma coisa que foi criada no mercado financeiro, né, um mecanismo interessante, é o mecanismo de opções. Eu não vou me aprofundar em opções aqui, mas as opções elas são basicamente um direito de compra ou de venda desse ativo no futuro. Então, uma opção de compra de Petrobras vai me dar o direito de comprar ações de Petrobras daqui a 180 dias por um preço já determinado. Óbvio, eu vou pagar um valor para ter esse direito. Ou então eu posso fazer o contrário. Eu posso pagar um valor para ter um direito de vender as minhas ações de Petrobras no futuro. E se a gente pode fazer isso, imagina que as ações de Petrobras estão a R$20. Eu compro um direito de vender as minhas ações de Petrobras a, sei lá, a R$20 daqui a um ano. E aí, de repente, semana que vem, as ações de Petrobras caíram para R$10. Eu tenho um direito na mão para vender as ações de Petrobras a R$20. Eu posso vender esse direito para alguém por pelo menos R$10, que é a diferença entre o direito que eu tenho, né, um direito de vender essas ações de Petrobras a R$20 no futuro, e o valor que as Petrobras estão sendo negociadas hoje, que está em R$10. Fora isso, eu teria que considerar o fator tempo, juros, risco, um monte de coisa, tá? Mas o que eu quero dizer é, às vezes, quando a gente compra um direito de vender no futuro, principalmente quando o mercado está muito bom, a gente paga muito barato, porque ninguém imagina que isso vai acontecer. Só que a antifragilidade ela está justamente aí. Ela é uma solução ao problema do cisne negro. O problema do cisne negro é o seguinte, a gente consegue se preparar para o que já aconteceu, mas não para o que nunca aconteceu. Então a gente teve os atentados das Torres Gêmeas. Ninguém imaginava que isso ia acontecer no aeroporto. Se a gente imaginasse, isso daí já estaria preparado lá. Né? Os americanos já teriam uma forma de lidar com isso. Mas eles nem esperavam. Então quando aconteceu, foi um choque. Mas depois que aconteceu, eles mudaram todo o sistema deles e eles ficaram mais seguros. Então é muito difícil isso acontecer de novo.
Então, a gente costuma se preparar para o que já aconteceu e não para o que não aconteceu. Então, de repente, dá uma crise insana que ninguém esperava, cai uma bomba nuclear em algum lugar. O que vai acontecer? O mercado inteiro vai cair, mas não para você que tinha uma carteira mais próxima do antifrágil do que quem não faz esse tipo de coisa. Então, aí é uma questão de opção. Mas o que você precisa pensar? Em mitigar o seu risco. Risco sistêmico, você consegue mitigar se você trabalhar com opções, com puts, tá? Mas não como especulação. Sugiro que você trabalhe elas como hedge, como proteção, não especulação, tá? E em momentos anticíclicos, tá? Não no momento que está tudo ferrado, porque aí não faz sentido. O seu prêmio vai ser baixo. Aliás, para você mitigar o risco não sistêmico, é só você comprar ações diferentes, mas não tente passar também muito de 8, 10 ações, que senão você para de ter benefício. Aí você só tem malefício, tá bom? Então é isso que eu queria passar sobre risco para você hoje. Espero você na nossa próxima aula.